que seria o Ministério da Injustiça? Essas coisas que a gente vê, Fábio. Porque assim, ó, quando que o anticristo tem que aparecer? Quando tudo estiver bom? Não. Quando tudo estiver pior do que tá. Aí ele aparece. Cara, ele vai salvar todo mundo. Aspas, vai salvar assim. Crise. Vai ter crise, irmão. Que desemprego, cara. Você é louco. O cara tá bem empregado. É só assinar, só receber ali o sinalzinho e tal, e tá tudo legal. Quanto maior a crise, mais proximidade está a manifestação dele. A aparição dele. Entendeu? Mais proximidade. Então, quando tiver uma crise... Porque o que nós estamos vivendo? E o que eu acho como a igreja passa pelo princípio das dores. Que é o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo hoje o princípio das dores. Guerra, rumores de guerra, filhos contra pais, pais contra filhos, nora contra sogra, e essas coisas aí que a Bíblia vai dizer. Terremotos, maremotos, pandemias. Nós estamos no princípio das dores. Guerras, rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra. Haverá a última grande guerra, né? Que é a Batalha do Armagedon, que nós falamos há pouco aqui. Então, o que a gente está vendo é princípio das dores. Porque eu não entendo Mateus 24 para a igreja. Por quê? Porque eu sou pré. E também não entendo que a tribulação de 3 anos e meio é para a igreja. É totalmente para tratar com Israel. É a conversão de Israel. Não é para a igreja. É para tratar com Israel. Por isso que a igreja não estará aqui. Mas eu entendo que a igreja passa pelo princípio das dores. É o que nós estamos vivendo. O estreamento do amor. É por isso que eu falo para você, e você discorda, mas tudo bem, que não haverá esse tal avivamento pregado. Porque olha o que Paulo diz. Vamos ler, irmão. Vamos ler. Vamos ler. Abre então a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4. Acho que é 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Ok. O que Paulo diz no versículo 1? Deixa eu ver se é 1 Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Tá bom. Agora, me dá um texto. Me dá um texto que diz que vai ter um grande avivamento. Acha aí um texto. Joel 2, capítulo 28. Lê aí, por favor. Joel, não preciso ler, eu falo de cor. Há de ser que depois derramarei do meu espírito depois sobre toda não, a carne. não. Não é depois? Não é. E acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a Joel carne. Joel 2, 28, eu vou ler aqui, tá? E acontecerá, diz Deus, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão sonhos, os vossos jovens serão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Oh. E há de ser, diz Deus, que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é isso que está escrito? Não, aqui, ó. É o que está escrito. Então lê. Lê. Cuidado pra você não passar vergonha, hein? Tem um monte de gente assistindo. Aqui, ó. Nos últimos dias, Atos capítulo 2, versículo de número 17, nova versão internacional. Não é Joel que você está lendo. Atos, capítulo 2, versículo de número 17. Por favor. Nova versão internacional. É maravilhosa. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Está falando nos últimos dias. Não, continua o texto. Não está falando continua o texto. Em Atos. Continua o texto. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Continua o texto. Continua o texto. Você quer continuar até onde agora? Vai lendo, irmão. Vamos lá. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Continua lendo. Mas aí vai para o capítulo 2, lê Atos 2, Quando chegou o dia de Calma aí, mas você está lendo onde? Você não está em Atos 2? Atos 2, 17, até o versículo de número 21. Você quer que eu leia o Atos 3? Dá licença, irmão. Posso usar o seu celular um pouco? Pode sim, amado. Com licença, obreiro. Vamos ler Atos.
Quando chegou o dia de Pentecostes, estão todos indo no seu lugar, de repente do céu um som grandemente, apareceram línguas de fogo. Não, lê até 17. A Deus, além de Deus piedosos, todos maravilhados. Tá. Isso fala a respeito de um avivamento que a igreja viverá antes do Então arrebatamento. Pedro levantou-se com os 11 alta voz e disse: homens de Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouço com atenção. Esses homens não estão embriagados, ainda não são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta. No último dia derramarei do meu espírito sobre toda essa carne, Então tá, pega esse texto aí, guarda ele e vamos lá. Vamos discutir o texto agora. Tá aqui. Tá bom? Não, é então, sobre esse texto. deixa eu só falar aqui no que eu acredito. Eu acredito sim. Eu acredito é o seu podcast. Em um avivamento pelo Espírito Santo que nos levará a um batismo de arrependimento. Porque todo avivamento só vem após um arrependimento. Prova na Bíblia que a igreja deve passar pelo batismo do arrependimento. Aonde está escrito que a igreja... Aonde está escrito que a igreja deve passar pelo batismo do arrependimento? Acha o texto. Procure na concordância no Google. Vai no Google. Aqui, ó. Batismo do arrependimento. Acha aí. Tá escrito. Explicar para os irmãos enquanto ele fuça ali. Primeiro, o texto de Joel 2:28 divide-se em duas partes. Porque o Espírito Santo tirado da terra foi dado por... tirado da terra em Gênesis 6:3, era dado por possessão no Velho Testamento. O que era isso? Ele possuía um homem e não mais. É por isso que você vai ler em Juízes assim, ó. E de tempo em tempo o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Enquanto teve em Saul, não teve em Davi. Enquanto teve em Davi, não teve em Salomão. Enquanto teve em Salomão, não teve Jeroboão. Enquanto teve Elias, não teve Eliseu. No Novo Testamento, o Espírito Santo foi dado por porção. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. A profecia de Joel 2:28 se cumpre em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é dado por porção. Não tem base bíblica nenhuma no Novo Testamento que aponte que haverá um grande avivamento. O que tem é Mateus 24:12. O que diz lá? Pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que tem é o que Paulo disse em Timóteo capítulo 4. O que tem é 1 João capítulo 2, que o anticristo vai se manifestar. O que tem é o que está em Judas, defendendo a fé que uma vez foi entregue aos santos, que haveriam homens que eram nuvens sem água, tudo aquilo lá. Não tem nenhum texto bíblico que aponte para um grande... mas haverá um espírito de súplica. Sim, Zacarias 12, 13, 14 é sobre Israel o espírito de súplica. Haverá um derramamento. Sim, haverá um derramamento. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. É para Israel. Haverá um grande avivamento. Sim, segundo as contas 7, 14, 15, 16. E se eu cerrar os céus, eu mandar chuva, se eu mandar peste, se eu mandar espada, se eu mandar fome, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e converter os meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora serão abertos os meus olhos, até os meus ouvidos, a oração que fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esse lugar para que seja chamado pelo meu nome. Todo esse contorno de avivamento não é para a igreja, é para Israel. O que aconteceu, Pedro disse, hoje se cumpre as palavras do profeta Joel. Pode procurar outra Bíblia que tem essa palavra. Mas nós somos Israel nós de não Deus. somos Israel de Deus, somos igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Não confunda alhos com bugalhos, nem azeitona com acetona. Mas a igreja que aceitou a Cristo como Salvador, João, capítulo 1, versículo de número 12, ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todo quantos o receberam foi dado o direito. Eu não estou falando de filiação, eu quero que você hoje, aponte para mim. Nós somos Israel de Deus. Nós não somos Israel de Deus. Haverá um avivamento que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como está escrito em Malaquias. Irmão, lá, mas tá lá. Fica aqui no período da tribulação. Não fica. Você é arrebatado. Que aí você vai ver isso acontecer. Mas isso não tem nada a ver com avivamento para a igreja, amigo. Então nós estamos perdidos se não houver um avivamento na igreja pelo caminho que nós estamos trilhando, se não houver um batismo de arrependimento. É só você provar na Bíblia que vai ter o batismo de arrependimento. Mas eu acredito, eu acredito. Então, irmãos, eu não quero falar com vocês. É que o apóstolo Pedro disse que a Bíblia não é de particular interpretação. Então não é o que eu acho, não é o que eu acredito, é o que o texto diz. Haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. É isso que haverá. Escarnecedores, blasfemos, adúlteros, profanos, que desonram pais e desonram mães. É isso que vai ter. Então você acredita que ao invés de um avivamento, nós só viveremos apostasia? Nesse período de apostasia não haverá nada de Deus para nos despertar para vivermos o avivamento? Mas já está tendo algo de Deus, ué. Já está tendo algo de Deus.
Você não está vendo? Eu vejo. Então pronto, eis que farei uma coisa nova. Porventura não percebeis? Eu já estou fazendo. Deus está levantando um exército de pessoas comprometidas com o céu, comprometidas com o reino. Sabe o que é avivamento? É desmascarar falsos líderes. Avivamento é tirar do altar quem rouba a igreja, quem usurpa o poder, quem divide, quem racha, quem tem espírito de adivinhação para enganar o povo. O avivamento está aí, meu amigo. É necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Isso é avivamento. Deus limpar o arraial. E nós não estamos vivendo isso, não? Isaías 13:4. Não, é que você está dizendo que vai vir um grande avivamento. A igreja já vive o avivamento, meu irmão. Porque tem pessoas que pregam a verdade. A palavra pregada, ministrada, ensinada, confrontada, como você prega sobre arrependimento, como você prega sobre o arrebatamento, como você prega sobre o derramamento do Espírito Santo que está acontecendo entre nós. Quando você prega, tem batismo, tem cura. Isto já é. Agora, não, estamos aqui. Vai vir um avivamento que vai arrebentar. E quando esse... Não tem. Você não acredita mesmo que a... Não tem. O que tem é isso aí. Um monte de herege, apóstata. Igreja de Lana Holder, igreja do Voz da Verdade, que prega sobre o unicídio. É isso que tem. Escândalo aqui em Curitiba, e o cara não quer sair do poder, virou dono da igreja. É isso que tem. Não creiam que vai vir um grande avivamento que vai varrer o Brasil, que vai ser igual ao avivamento da Rua Souza. O pato está matando, mas se levantará o cisne. E aí, esquece. Esquece. O Espírito Santo e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O avivamento já está entre nós. Mas você vai concordar comigo que na Bíblia todos os tempos de crise foram oportunidade de Deus levantar agenciadores e promover grandes avivamentos para o seu povo. Mas Deus não está levantando ninguém? Lembra na época de Eli, que tinha perdido a sua visão espiritual e a sua visão física também? Deus levantou Samuel e promoveu um grande avivamento. Na época de Acabe, Deus levantou Elias e promoveu um grande avivamento. Malaquias a Mateus tem um período de silêncio, o povo passou por inúmeras guerras, uma crise terrível. Deus levantou João Batista para preparar o caminho e despertar o povo para viver um grande avivamento com a pessoa do Jesus. Dentro dessa perspectiva, se nós estamos vivendo um tempo de crise, como você falou e com muita propriedade, isso quer dizer que Deus, a qualquer momento, levantará alguém para preparar o caminho e nos despertar para um grande avivamento. Crises são oportunidade de Deus suscitar avivalistas. Coisa linda essa sua fala. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. O Espírito expressamente diz. Quem diz? O Espírito. Expressamente diz que haverá um grande avivamento. É isso? Não. Haverá o quê? Tempos trabalhosos. Se o Espírito diz, eu não vou acreditar em você, né? Erickson. Não, mas haverá. Eu continuo acreditando que haverá um grande avivamento. Irmão, você acredita até em Saci Pererê. Na mula sem cabeça. No Cosme e Damião. E o pessoal tá comigo aqui, ó. É que são analfabetos igual você. A maioria das pessoas aqui acreditam na existência de um avivamento. São analfabetos igual você. Nunca foram escola dominical, nunca... Porque essa turma que acredita nesse avivamento é a turma que prega assim, ó, Jesus não vai voltar amanhã. Eu tenho certeza que não vai voltar amanhã. Porque tá na Bíblia. E João passou e falou isso. Eu falei, não. Então o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então Jesus não volta amanhã, porque o evangelho não foi pregado em todo mundo. Olha que coisa forte. Mentira. Porque arrebatamento não é fim, arrebatamento é começo. Então depois da igreja, depois do arrebatamento, vai ter salvação. Embasado o quê? Que haverá um batismo de arrependimento, cara. Embasado em que texto bíblico? O único quebrantamento, espírito de súplica, de graça será derramado sobre Israel. Eu não sou Israel. É por isso que tem essas igrejas que tem uma arca em cima do altar. Esses caras pregando de kippah e talit. Isso é ministério apostólico que eu não toco, não eu existe, acredito. Porque me prova na Bíblia que os apóstolos usavam talit e kippah. Não tô aqui pra te provar na Bíblia, você que tem que me provar que não. Você que tá defendendo o apostolado de kippah e de talit, tem é que os caras trouxeram a cultura judaica para os dias de hoje, né? Então, tá bom. O fato deles usar, eles são descredibilizados por usar kippah e usar o talit? Pode usar arca dentro da igreja? O fato de ter arca dentro da igreja, a igreja é descredibilizada por isso? Por causa da arca? É? De maneira. Então, qual é o problema? Pode ter uma arca dentro da igreja? Qual é o problema? Não, tô perguntando, pode ter? Se a arca no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus, qual é o problema de trazer esse símbolo hoje para dentro da igreja?
E a mesma coisa do castiçal. Qual o problema de ter um castiçal dentro da igreja? No púlpito da igreja? Se o castiçal simboliza as 7 igrejas. Ah, verdade, né? Tá tentando achar um texto aí, né? Não tô tentando achar. Eu sei onde tá o texto, só me fugiu da mente o texto. É assim mesmo. Quando é confrontado, contrariado, Aí foge, né? o argumento quebrado fica até com dificuldade de... É verdade. Eu falei que eu ia quebrar hoje seus argumentos. É verdade. Falei. Não, hoje você... É. Hoje você tá demais.